O nosso podcast de hoje tem um tema assim, bastante interessante, que são os 40 anos que serão lembrados agora em março de 2020, os 40 anos da invasão da Escola de Teatro da Universidade do Rio de Janeiro pelas forças da repressão. Nós estávamos lá. Olá! Já tocou o terceiro sinal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa hora para você. Estamos começando aqui mais um Cênicos. Isso, aquele nosso podcast sobre teatro, e hoje um programa muito especial que nós estamos trazendo aqui o nosso querido Hélder Carneiro, nosso colega de turma da faculdade da Unirio. Eu sou o Antônio Gonzalez. Eu sou o Gustavo Ottoni. Pronto, agora já está definido. Só para dizer também que o nosso Cênicos é produzido pelo LRS2 Liquid Records Studios, na pessoa de Sérgio D'Amico e João Pedro D'Amico, e nós também estamos na produção amalgamados nessa força obscênicas, entendeu? E é um prazer receber você aqui, Hélder. Só uma coisa, a gente tem um amigo em comum, amigo nosso, que sempre fala assim: quando o Hélder chega, vira teatro. Chegou o Hélder. Tomara, então. Você começou a fazer teatro em Ubá, Hélder? Comecei. Eu vim para o Rio para fazer teatro. A verdade foi essa. Mas sempre aquela coisa, impedimento da família e tal. Aí eu fiz sociologia, que já era assim... Você chegou a cursar aqui, sociologia? 2 anos, Aonde? No IFIX? No IFIX. Tá, e lá também já fazia teatro, com pessoas de lá, né? Do curso de História, de Filosofia e o nosso, Ciências Sociais. Curioso, né? Você não começou fazendo teatro, o Gustavo não começou fazendo teatro, eu também não comecei, eu comecei com comunicação. Louco, né? Mas o meu foi uma estratégia para vir para o Rio, para chegar, vamos dizer né? assim. Pra... E aí quando eu fiz concurso para o Banco do Brasil, também é muito engraçado, fiquei 15 anos no banco, me deu uma autonomia financeira. Aí eu falei, bem, agora eu posso fazer o que eu quiser. E, na verdade, era o teatro. Então eu me matriculei para de noite, né? Foi onde a turma da tarde, a turma da noite, foi onde a gente se conheceu. Por isso estamos aqui. E por isso estamos aqui, para contar uma outra história também muito bacana. O nosso podcast de hoje tem um tema assim, bastante interessante, que são os 40 anos que serão lembrados agora em março de 2020, os 40 anos da invasão da Escola de Teatro da Universidade do Rio de Janeiro pelas forças da repressão. Nós estávamos lá, né? Inclusive é o nome do nosso grupo que a gente se comunica para falar dessas coisas, né? Eu estava lá e nós somos agentes, turma, atores. Né? Nós estávamos entrando na universidade quando a escola é invadida. Vai ser esse, basicamente, vai tomar um pouco conta assim, desse podcast de hoje, logicamente sempre passando pela história do Hélder, né? De como é que é fazer teatro, como é que uma pessoa de Ubá, lá no interior de Minas Gerais, se depara assim, pá, de repente assim com o Rio de Janeiro, né? E vem fazer teatro. Naquela época... Qual o impacto disso? Naquela época tinha uma coisa muito assim de... Até outras profissões também. Porque isso nós estamos falando da década de 70, né? A gente vinha do interior para fazer alguma coisa, algum curso, quem podia fazer, né? Quem tinha condições financeiras ou familiares que ajudavam. Mas é um pouco assustador, não é? Total, assustador. Então, assim, eu fazia em Ubá e eu falei, eu acho que é isso que eu quero para minha vida. Tem que ser no Rio. E o interessante é que quando eu volto com 40 anos de idade, eu já volto profissional, vamos dizer assim, né? Faço um concurso público lá e hoje eu sou professor da prefeitura de teatro, de artes, mas que, pela minha formação... Focando no teatro. Focando no teatro. Na zona rural... Você trabalha com televisão lá também, não? Trabalhei com televisão uma época, só que agora a televisão nem existe mais. Mas a gente fez televisão lá há muito tempo, fiz rádio, jornal impresso, eu fui para essa área lá também. E que foi muito legal, assim, quando eu chego lá com a minha experiência. Só também ficando mais claro, que você fez a faculdade, você fez direção teatral, foi isso? Direção teatral. Sim. Mas ator, você também já era ator, no sindicato eu já estava registrado como ator, né?
E agora o interessante, estava até falando antes aqui com o Antônio, eu dou aula de teatro para quem nunca viu teatro, Olha só. né? Os menorzinhos nunca viram. Então, assim, quando tem alguma peça em um bar ou algum festival de teatro que às vezes acontece, eu levo, né? Eu Sim, e levo você os faz uma alunos, intermediação. e vou explicando mesmo. Ó, isso é Intermedia, luz, é, isso é isso. porque quando a gente Isso sai é muito legal. no outro programa, vocês estavam falando do palco italiano, essa questão Sim, da estrutura. Quando você ensaia numa sala, a sala de ensaio, a gente que é profissional, tudo bem, já tem isso A na gente tem uma cabeça. visualização, né? A gente Mas tem eles uma não projeção. sabem essa coisa da distância, do que tem que falar alto, como é que é o palco. Eles ficam simplesmente deslumbrados. É muito impactante também quando eles chegam no Eles espaço teatral. materializam o que você passou para eles, né? Quando vai ver a coisa pronta dentro de um teatro, de uma sala construída especificamente para ele decanta. Não, e sabe o né? que é o mais interessante? É público, né? A gente sai sem público. E uma vez nós fomos fazer um espetáculo na praça. Aí um me falou, poxa, você não me falou que ia ter isso, né? Quer dizer... Porque eles acham que a coisa seria E foi só para super eles ou para eles. emocionante, ele ficou quase sem Mas eu voz. queria saber assim, como é que funciona? Por que as pessoas escolhem fazer o teu curso? É uma disciplina dentro Não, de uma escolhem matéria? fazer o curso, primeiro que eu ofereço. Sim. E qual é o interesse Como diz deles o em outro, é a fazer? única coisa que eu sei fazer. Há controvérsia. Há controvérsia. Mas qual é o interesse de uma pessoa lá da zona rural de Ubá querer fazer teatro? o que motiva essa pessoa? o que Eu só motiva, completando, assim, a completando gente essa meio- pergunta, tem essa mistura entre o pessoal urbano de Ubá e o pessoal mais campesino, mais da periferia? Hoje em dia Tá tem misturado? mais, tem bem mais. É dos teus Inclusive, alunos, assim. essa zona rural, ela é até próxima de Ubá. Mas eles ficam muito só na comunidade. Então, sair com eles e tomar um sorvete, por exemplo, é um, Mas então, um a super pergunta- programa. É Sim. uma coisa assim, comovente até. Sim, sim. Não tem opção jeito de que ele nada se quando mobiliza. aparece Não, alguma nada, coisa. nada, Mas essa pergunta do Antônio é incrível, porque E a escola é o que leva essa assim, galera a fazer eu, lá? eu vendo, vamos dizer assim, essa coisa do... falar em público, Sim. O relacionamento, né? Ter acesso à literatura, convivência. Uma A gente ampliação vai um do pouco por horizonte. esse Discussão de caminho. ideias E as famílias, propostas, né? quando entendem, dão muita força. Então, é uma oficina que sempre tem. Você tem limitação etária? Não. Não. Você pega desde criança até terceira idade. Porque Então eu eu sou posso professor fazer do teu EJA curso. também, Educação de Jovens e Adultos. Que aí já não é tanto teatro, mas assim, eu uso alguns elementos teatrais também Mas não na tem aula. aquela coisa assim de alguém querer ser ator ou atriz? Tem muito. Aí é o seguinte, teve épocas, agora não, estou falando mais de hoje, teve épocas nesse tempo todo que eu tinha uma oficina minha, oficina de teatro Eldo Carneiro. Então, aí as pessoas que procuravam, advogados, médicos. Uma vez chegou um psiquiatra e eu levei um susto, né, quando ele chegou. Aí ele falou, minha mulher mandou eu vir aqui. Aí eu achei Engraçado, super minha mulher legal. mandou, Minha mulher eu vir vir aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, não sei. Mandou Freud eu vir. Eu explica. falei, então experimenta aí, faz alguns exercícios. Depois ele não voltou. Sim, se a mulher Eu falou assim, não achei bom. fica, não vai mais na aula daquele Helder, não. Mas Você normalmente voltou pior, né? Voltou pior. são professores que procuram. Tem de tudo. Outro dia foi um que levou. Meu sonho era fazer teatro, eu nunca pude, eu vim trazer o meu filho. Olha só. Pro filho fazer. Não era o sonho do filho. Aí o filho sonho ficou um dele. mês e saiu. Aí ele ficou? fez. E hoje está fazendo cinema. Ah, que incrível. Super cara. legal. Você vê como que transforma as pessoas. A gente nunca imagina. Esse poder. E por que também é legal falar isso? E perto de Ubá é perto de Cataguases, que é um polo de cinema muito forte. História, né? Então eu Humberto mesmo... Mauro era de lá, não Hein? era? Humberto Mauro? Sim. E... Humberto Mauro, para quem não sabe, é um dos pioneiros da produção cinematográfica brasileira. Brasileiro. Ele nasceu Vai rolar também. um ping aí, fica aguardando que vai rolar um ping aí. Serginho Ele é de Danilo já Várzea tá ligado Grande, lá. que é uma zona rural também, perto de Cataguases, mas toda a referência é de Cataguases. Humberto Mauro nasceu em 30 de abril de 1897, numa fazenda de Volta Grande, perto de Cataguases, na zona da Mata do estado de Minas Gerais. É considerado o grande diretor brasileiro do cinema mudo e dos primeiros anos do sonoro. Com o surgimento da Cinédia, em 1929, mudou-se para o Rio de Janeiro e começou a trabalhar com Adhemar Gonzaga. Em suas obras, sempre abordou temas brasileiros. Morreu em 5 de novembro de 1983, em sua cidade natal, aos 86 anos.
Então, assim, eu mesmo faço alguns filmes lá, né? Sempre chamam... Quando no cast tem que ter o elenco local, vamos dizer assim, né? Atores locais, aí eles estão sempre nos chamando também. Isso é muito bacana, né? A gente entra nas leis de incentivo, concorre nos editais. Então, assim, alguns profissionais ali da região já, hoje em dia, têm um pé na profissionalização muito em função disso. Do cinema, porque do teatro é muito fraco. É muito fraco no sentido assim, não tem muita gente fazendo. Não tem grupo de teatro em Ubá que Tem com bem apresentação, amadores, assim, final Mas de com ano, produção essas coisas? constante? Não. Não. Elas são sazonais, assim. Bom, eu acho que a gente já podia, não Dar sei, esse porque pulo, vocês eu entrar no nosso, Sim, quando a gente se nosso conheceu, o que mote aconteceu principal, como a gente se exatamente? conheceu. Eu acho que, na verdade, quer dizer, eu acho que essas histórias, como a gente se conheceu e a história da invasão, é a mesma história, né? É uma Exatamente. história só. Então, eu vou passar a bola para você. Hoje a gente vai ficar devendo história dos teatros, porque o Hélder aqui, ele fala pra caramba, então ele colocou no contrato dele, olha, não, gente, só eu vou falar. Não quero o saber de assunto- outro teatro que o não assunto seja o é meu, só então eu, é tá? só Então ele. hoje, por uma imposição do convidado, Mas olha né? só, um link bom para a gente entrar, que você já fez, é que nós estávamos falando de sonho. E eu vim com esse sonho de fazer a faculdade, e na primeira semana de aula, Tem esse uma sonho é escola abortado por conta da invasão. Então, Quem pode dar, você pode dar a história? O que aconteceu? O que e por que aconteceu? O que aconteceu? Não, o Hélder especificamente? vai aqui falar com maior propriedade. a gente vai lembrando junto, Isso, né? isso. A faculdade era na Praia do Flamengo, 132, Isso. um prédio que antes pertencia à Uni até 64, quando teve o golpe militar. O prédio é invadido, é Antes de incendiado. 64 era o Clube Germânico. Antes de 64 era o Clube Isso. Germânico, foi invadido pela polícia do Getúlio. Desculpa só te interromper. É um prédio que tem um histórico de Tem uma desapropriações história, do que funcionava lá. Era o Germânio, que foi Invadido, Foi invadido pela polícia do Getúlio. do Getúlio na época da Segunda Guerra Mundial. Aí, Sendo acusados que era um núcleo nazista. É, É uma e história tal. que eles tentam até hoje limpar, né? Dizer que não é não nada era exatamente disso. isso. Aí depois foi ocupado pela Uni Uni. durante muito tempo. Isso, e teve onde No teve... golpe de 64, 1º de abril, tem essa invasão também. O incêndio que no Palcão, que era um teatro que a gente fazia as peças. Era todo manteve preto, essa mas não coisa era preta pintado, não, era queimada. chamuscado. Era chamuscado, chamuscado. eles não... E a onda que rolava naquela época, em 80, é que era já o início da democratização. Não, vamos ainda dizer era assim, governo final do Getúlio Figueiredo. Era Figueiredo. Inclusive o reitor da universidade era Abertura, Guilherme né? Figueiredo, irmão do presidente da abertura. República. mas acho João que Figueiredo. o Brizola já tinha voltado. Não, Brizola foi eleito em 82. Não, ele já tinha voltado. sim, a lei da do anistia de exílio. 79. Prestes. Já Prestes. estavam voltando. É, Era tinha aquela outro abertura que lenta, tinha voltado, gradual, meu Deus, segura. o cara famoso também. Que Gabeira agora voltou. Gabeira. Gabeira. Todos eles. Enfim, estavam- Miguel tava- Arraes. Isso. Miguel Arraes. Era ele que eu estava querendo lembrar. Enfim, muita gente já tinha voltado. Isso foi Ainda a lei não da vivíamos uma anistia, né? democracia, mas... Era aquela Mas- abertura lenta, É, gradual, gradual. segura que o Geisel havia falado em 74. Que faria. Mas, por bem, o presidente ainda era um general. Era o general, o irmão dele era o reitor, o Guilherme Figueiredo, que também era do teatro, né? Escrevia algumas Escritor, peças, é. Raposa e as Uvas é a mais famosa. Bem, e aí havia essa onda de que a Uni retomaria o prédio. Para alguns de uma forma simbólica, porque a Uni nem teria como invadir aquilo e dizer agora Já era uma faculdade. se autoproclamar dona do prédio. federal. E eu já tinha ligações com alguns grupos políticos na época, e essa história já rolava. E eu me lembro que eu, pessoalmente, falei com o diretório na época, diretório acadêmico acadêmico Duvaldo da Uni, Viana do Filho, Duvaldo com Viana a diretoria da época, que haveria essa invasão. Não vai. Mas o que, só para deixar claro, quer dizer, e haveria realmente essa invasão, ainda que simbólica? Houve parte esse da Uni? movimento? Houve esse movimento. Eu não sei se organizadamente, que realmente eu não acompanhei. E é uma controvérsia, né? Ô, Helder, você Pois é. teve informação da invasão antes? Tive, inclusive, pelo jornal. Uma nota pequena de jornal, eu li. O Helder tem uma vasta coleção de artigos, de jornais da Mas sobre essa esse notinha assunto. mesmo eu Isso que não perguntar, tenho. essas Não, notinhas a você gente- não tem. A gente ainda vai falar do DOC, né, aqui, mas enfim, a gente, numa das pesquisas
A Biblioteca Nacional tentou se ver se tinha Se essa achava essa nota, nota. mas acho que ela não. Mas assim, o que eu tenho na memória é isso, uma nota pequena, sem grandes alardes. Você teve, então, duas fontes. Essa nota e alguma outra, uma outra fonte, você sabe, tinha uma informação que haveria essa Informação que invasão. poderia ter. E no dia 13 de março de 80, uma quarta-feira, na parte da tarde, que tinha a turma da tarde e a turma da noite, já Todos estavam nós lá, éramos da turma da turma noite. da né? noite. Nós três aqui. E, então houve essa invasão. Então as pessoas estavam fazendo aula, as pessoas estavam fazendo lanche, as pessoas estavam conversando, quer dizer, não tinha nenhum clima interno que sugerisse alguma coisa nesse Foi de sentido. repente, assim. E não tinha ninguém da Uni lá também, nada, não tinha nada. Tinha Simplesmente nada. Chegou aquele a batalhão, polícia- alguém viu da sacada, deu toque, as pessoas foram para o que a gente chamava de palcão, né? Que era, Sim, que era sim, era o teatro principal lá o teatro principal da maior, universidade. esse chamuscado, quer dizer, bem simbólico também. Pois é. E falou, vamos ficar aqui reunidos, vamos ficar em assembleia, né? Que a gente falava na época, e para a gente ver um jeito organizado de sair, para a gente... Porque entrou lá um capitão ou um tenente ou alguma coisa assim e deu ordem expressa que todo mundo tinha que Sair evacuar. imediatamente, prédio. é. Eu sei que a história é que o decano, que era o Pernambuco de Oliveira, um dos maiores cenógrafos da história desse país, né? Diretor de teatro também, ator, né? Já bem senhor, ele saiu com arma na cabeça, né? Eu me lembro desse era tanto que ele infartou nesse pouco dia. tempo depois. Não, e foi de uma pouco forma tempo muito depois. violenta. Foi muito Fizeram um violento. corredor polonês, os estudantes tiveram que sair no Olha, eu meio fico até hoje, é uma coisa que dos me soldados emociona. perfilados, entendeu? De uma violência absurda, entendeu? E totalmente gratuita. Totalmente gratuita. E ele entendeu? querendo ligar pro Guilherme, falava, vou ligar pro Guilherme, eu vou ligar pro Guilherme, que era o Guilherme Figueiredo. Ah, sim, é. Porque eles tinham uma proximidade, né? Como Eles eram bem profissionais, próximos. O Pernambuco e o Guilherme. É. Eu não sei se o Guilherme era próximo do irmão dele, do general. E acredito que não. Eu também acho que rolava uma coisa assim que eles não se davam muito. O Guilherme sabia ler, né? Tinha essa diferença. O outro só sabia andar a cavalo. Andar a cavalo, Mas é isso. Então, assim, foi uma surpresa para nós, individualmente, cada um com esse... Porque a gente tinha uma semana que estava lá, a nossa turma. Na realidade, a gente teve Era o dia a do primeira nosso show semana de calouros. aula. Essa era a segunda semana de aula, era uma quarta-feira onde a gente ia apresentar, a gente tinha feito um show de calor. É uma tradição coisa assim. na Unirio, né? Isso. Toda a turma que entrar passava uma semana, 10 dias, ensaiando tipo um show de apresentação. Né? O nosso era em cima, inclusive, do Teatro Boal. Oprimido, do Boal. Do Boal. E aí eu Dirigido me pela lembro, Celina Sodré. porque eu não estudava de tarde, eu cheguei umas 5 horas ali para dar a última ensaiada e para ter aula e tudo, e a escola estava fechada com a polícia toda, aqueles caras com cacetetes e escudos, né? Eu vi numa... Você tem essa numa história que você loja viu de pela televisão, eletrodoméstico, É. que ficava, as TVs ficavam ligadas, né? Tá dando flashes ao eu vivo. vi, falei, que isso, tal, levei aquele susto e imediatamente fui para lá, né, depois do trabalho, e já tinha... No meu caso, eu tido a trabalhava violência. até às 5 no Maracanã, pegava o ônibus 442, ou 422, sei lá, não me lembro, e ia para a faculdade. Eu chego, não estou sabendo de nada, absolutamente nada. Chego, estou vendo aquela movimentação estranha. Quando cheguei, a expulsão já havia acontecido, as pessoas estavam na rua, a polícia, a cavalo, um monte de coisa, e foi aquele choque, aquela frustração. A gente não sabia se ia continuar as aulas, né? A gente não tinha informação nenhuma. Nada. Não tínhamos para onde ir. A gente começou a se reunir na casa do na estudante casa do estudante universitário. universitário, que era ali daquele também dia. entre Flamengo e Botafogo, É. que era um local de residência de alunos que vinham de fora. E de resistência política também, os movimentos sempre tinha E tivemos acolher os apoio de muitos. movimentos. A gente chamava de CEL, né? CEL. Que era a Casa do do Estudante Estudante Universitário. Segundo o livro A Universalidade da CEL, Histórias da Casa do Estudante Universitário, a casa surgiu em 1965 na Rua Visconde de Maranguape, 26, na Lapa. Em agosto de 1973, os estudantes foram transferidos para a Avenida Rui Barbosa 762, no Flamengo, em um prédio da UFRJ, até então desativado. Consta no livro que o declínio da CEL até o seu fim em 1995 foi o resultado do envolvimento de alguns dos residentes com drogas, o que ocasionou a morte de um dos estudantes e acabou deixando uma imagem negativa no imaginário das pessoas.
Para Carlos Dey Ribas, um dos autores do livro, uma das razões que os levou a escrever foi justamente para contrapor esta visão e mostrar a importância da CEL para a memória do país. E aí ficaram dois movimentos ali juntos. Ficamos nós atônitos, porque a gente não tinha mais escola. Muitos alunos, inclusive, desistiram e falavam, eu vim para estudar, não tem escola, eu vou embora. E a gente ficou. E o pessoal da UNE, os grupos políticos, também se reuniam ali. Então a gente acabou se juntando, vamos dizer assim, nessas duas resistências, de voltar à escola, de ter a escola e da UNE. Então o motivo da invasão foi esse, foi uma alegada invasão por parte da UNE no prédio que funcionava uma universidade federal. Era isso. Mas não, tinha ainda também... era uma... Não, já era. Não, já era. Mas havia também a história de que nós fomos tirados de lá porque o prédio ia desabar. Essa era uma afirmação oficial, dita oficial, provavelmente errônea, que os alunos foram tirados porque o prédio iria desabar, né? Ia desabar, e a gente tem até depoimentos do professor do Zé Dias, que também é um grande cenógrafo, grande profissional. O livro dele tem sido base, o livro dele sobre história dos teatros tem sido base para nós quando a gente fala de algum teatro. E o Dias fala categoricamente, ele falava, cara, aquilo é mármore Carrara, aquilo não tinha nem sapato. Construído a óleo de baleia. Com óleo de baleia, aquilo não vai cair nunca. Uma estrutura muito sólida. E a gente tem o laudo do engenheiro, do Sindicato dos Engenheiros, essa pasta que vocês se referiram no início do programa, a gente tem cartas de apoio do Sindicato dos Engenheiros, do Sindicato dos Atores, dos movimentos femininos da Casa do Estudante, do Rodrigo Faria Lima, que era um produtor teatral da época. Atuante. Wanda Lacerda, que era grande atriz e presidente do sindicato também, guerreira. Enfim, todo mundo nos apoiou, porque não tinha como. Foi uma coisa realmente muito arbitrária, muito maluca. Estúpida, né? Uma coisa estúpida. Mais uma agressão contra as artes, né? Nós estamos vivendo hoje, nesse Brasil 2019-2020, né? O que a gente está vendo todo dia há uma agressão à arte, ao pensamento artístico, né? Ao pensamento criativo, né? Isso foi, mais uma vez, não foi por acaso que foi numa faculdade de teatro, né? E ficou alijada do seu espaço físico. Uma faculdade já pública. Então a gente sempre sabe que a direita, quando vem forte, os movimentos artísticos são os primeiros a ser atingidos, né? São os artistas, os cantores, quem luta pela liberdade de expressão. Então acho que tem uma coisa simbólica também, assim, de que, como estava parecendo inevitável a abertura política, os grupos mais à direita, mais radicais, não queriam de nenhuma maneira. Estavam soltando bomba, mataram a dona Lídia Monteiro, pode se explicar também depois quem foi, a OAB, bancas de jornais sendo explodidas. A bomba no Rio Centro foi nessa, foi 81, mas foi um pouco esse movimento, tipo assim, está acabando, vamos tentar fazer de tudo para ver se não acontece. Então tem realmente isso. Mas é interessante lembrar, assim, porque aí a gente foi para a casa do estudante universitário, ficamos lá, acredito que quase que um mês, com reuniões diárias. Diárias. A gente não tinha aula, mas a gente tinha assembleias. Isso foi bastante interessante. Eu me lembro que eu voltei para casa no dia seguinte de noite. Eu cheguei às 5h30, mais ou menos, lá na faculdade, vi a invasão, presenciei, né, ao final da invasão. Já fui direto para a assembleia, na casa do estudante, e lá fiquei, virei à noite e no dia seguinte, quer dizer, virei à noite, não dormi, né? Lá para as 7, 8 horas fui trabalhei e só voltei para casa de noite. Não, foram momentos que a gente assim, chama de muito assembleia incríveis permanente. De discussão da gente. Eu, pelo menos, que não tinha experiência política nenhuma, continuo não tendo muita, não. Mas ali foi um mergulho, né? Na compreensão de como política. é que funciona até porque na época, os movimentos estudantis da época. Vocês são mais novos do que eu, então na época fazia muita diferença. Então, assim, eu já tinha feito 2 anos de sociologia. Não, e o FIX era um núcleo de esquerda forte e tal. E vocês estavam chegando quer dizer, quem veio do movimento secundário, que também já começava a ensaiar alguma mobilização, né, alguma coisa assim. Mas a maioria não. Queria fazer teatro e tinha faculdade. Lembra, assim, questão de ordem, companheiro. Lembra, né? A gente até começou assim, a responder um pouco, mas a gente pode aprofundar um pouco mais na pergunta que o Sérgio D'Amico trouxe, né? O que nós fizemos a partir disso? Ok, nós temos uma invasão, a escola foi invadida, nós não temos aula, nós entramos na faculdade agora. O que a gente fez a partir disso?
Naquele momento. Eu sei que, na verdade, aquilo pode ser comparado a um grande Big Bang, né? Que a coisa está em expansão até hoje, tanto que a gente vai falar, vai ser produzido um documentário que o Antônio vai dirigir. E o Hélder. O Hélder também vai ter uma exposição lá na própria Unirio, né? Que a Nós direção, estamos organizando, a direção assim, da universidade abriu as com portas fotos, para a estamos gente. apoiando. Mas, Da ou seja, a época. coisa ainda está reverberando, né? Mas naquele momento, como é que foi? Foi vocês lembram como é que foi? Como é que a gente chegou na Assembleia? Como é que a gente... A gente teve um momento que a gente... Eu não lembro se era uma questão de recuperar o prédio, porque a gente fez uma me lembro desse manifestação... movimento. Exatamente. A gente fez uma manifestação, acho que 10 dias depois, talvez, que nós nos... Fizemos uma passeata que a gente acreditava que era muita gente, depois vendo as fotos no jornal, a gente percebe que não era tanta gente assim, mas a gente estava lá protestando em frente ao prédio e a repressão se deu ao trabalho de mandar um caminhão com aqueles brucutus todos que saíram dando porrada na Foi gente. onde você quebrou o braço. Eu te quebrei deram- o braço. Na realidade, eu falo às vezes para ganhar uma menininha ou outra, eu falei que quebrava o braço, mas eu não cheguei a quebrar Você o quebrou braço. foi a cara, né? Quer Não, dizer, não tem mais aula, quebrei a cara. não, puta, eu tive um... Uma luxação. Foi alguma coisa. O cara ia bater Uma na minha cabeça e eu concussão. botei coisa aqui. Um arranhão. Pau. É. Não, eu fiquei de braço engessado e tudo. Foi uma coisa assim, bem O guarda traumática, espirrou no mas- braço dele. Mas, cara, eles saíram dando porrada nos estudantes, entendeu? Que estavam sentados, e é muito engraçado porque os caras falavam assim. Tinham políticos, né? O Zé Eudes, Antônio Raimundo Carlos, de Oliveira. Raimundo de Oliveira, aquele outro, Antônio Carlos Carvalho, eu acho que era invocado pra caramba. E os caras falaram assim: senta e canta o hino nacional que não vai acontecer nada. Porra. Eu estava ali na primeira fila, sentei e comecei a cantar o hino nacional junto com os outros Aí caras. que levou. Bicho, eles deram porrada em políticos, em estudantes, em todo mundo, bicho. E a gente saiu dali e depois fomos para... Ah, não, nesse dia não rolou mais nada que debandar, mas mas eu acho fizemos assim, outro, da pergunta do fizemos várias Sérgio, passeatas. A gente fez isso, essas manifestações, essa assembleia permanente, que era o termo que a gente falava, que realmente Que nos era, que não- aglutinou, aglutinou. tanto como amigos, eu acho que, e dando sentido político até a profissão, né? O papel do ator e tal, porque eu acho que isso foi muito importante para a formação nossa, né? E depois, quando a gente foi, antes de ir para o atual prédio, a gente foi. Isso eu acho que é interessante falar também, que é bem simbólico e traumático. Tinha um hospital infanto-juvenil psiquiátrico Isso. que foi desativado Para abrigar a gente. para abrigar abrigar a gente. Quer dizer, saem os É só internos e remoção, entram os né? atores. Só. Mas isso E também não acho tinha que... nada a ver, em termos de espaço físico, Não com... tinha nada. Eu passei ontem lá em Com as frente, né, e necessidades falei, nossas olha, como a atores, escola de teatro não. veio para cá. E realmente, você olha, não tinha condição física alguma de receber uma escola de artes cênicas. Mas eu acho que isso é em reação ao barulho que a gente fazia, que a gente não Sim, tipo, você deixou tem que calar a boca nenhuma deles. noite de frequentar aquelas reuniões e fazer barulho, chamar a imprensa. E é um outro assunto que pouca gente falou na época e ficou fora também da memória, quer dizer, que também foi um ato de violência. Você Sim, claro. Claro, a gente desalojar nem um sabia. hospital, A gente só queria o nosso espaço para a gente poder continuar a estudar. E a gente apresentaram aquele espaço para a gente não perguntou o que funcionava lá antes. E como já estava em construção esse prédio da URCA, para haver essa mudança A realmente, mudança aí já é estava uma das programada. versões. O prédio, Eles aceleraram a o faculdade de teatro processo. ia sair lá da Praia do Flamengo em 132 e ia sair de qualquer jeito. O prédio estava sendo preparado para receber a universidade. Não sei, tiveram que correr, né? Porque não seria O prédio onde o funciona prédio hoje. onde funciona Ah, hoje, né? sim. Tiveram que correr. Aí- Em um ano tiveram que preparar o prédio. A obra devia estar meio tartaruga e em um ano... Mas você estava falando assim das condições precárias da gente ter aula lá. Lembra de uma professora de música e ritmo? Esqueci o nome dela agora. E começou o esquecimento. Eu vou lembrar já Começou a o esquecer. nome dela. E a gente, como as paredes Aquela eram muito da finas, Dumba, aquela a gente não podia aplaudir porque fazia muito barulho. Então a gente fazia, vocês que estão aí no rádio, só no podcast, não estão vendo, eu estou chacoalhando as mãos aqui. Ó. Palmas Uma e outra. francesas, palmas francesas. Entendeu? A gente não podia bater palma, porque ia interferir na sala do lado. A gente tinha aulas ouvindo violino, porque é a escola de teatro e de música. A gente música sempre, também. às vezes, esquece, sempre às vezes é ótimo. exatamente, A gente tem... Aqui mesmo nós não falamos ainda, que Exatamente, era a escola mas que é a de escola música. de teatro e de música.
né? Então, Era o Centro de Letras e Artes, né? Então funcionava lá escola de música e de teatro, em salas muito mal preparadas, entendeu? Sem isolamento acústico nem nada. Então tinha essa coisa que era engraçada. A gente via um exercício, queria aplaudir, não podia. Tinha que chacoalhar a mãozinha para não incomodar a aula do lado. Uma coisa que eu acho interessante frisar também é a seguinte: a gente já falou, né, desse pano de fundo político da época, e o processo de regularização da profissão de ator estava vindo também a acontecer. Então, a faculdade, que era um curso livre na época. Era nova, em a profissão foi 64, regularizada né? em 78. Depois virou, quando era FEFIERJ, FEFIEG. A né? primeira era Era FEFIEG, faculdade, Federação das Faculdades Integradas do Estado da Guanabara. Depois do Estado quando do houve a Rio. fusão do Estado da Guanabara, FEFIERJ, Federação das Faculdades Integradas do Estado do Rio de Janeiro. E depois, se eu não me engano, em 79 foi que virou Unirio. Quando a gente entrou já era um Unirio. Que era uma Já lei era federal, Unirio, essas leis de Mas foi educação. assim, bicho, porque quando eu prestei, quando eu fui me inscrever no vestibular, em 79, eu morava em São Paulo, eu vinha ao Rio para me inscrever, ainda era FEFIERJ. Foi na virada que virou Unirio. Então, assim, eu acho que estava assim, Tinha se um jogando movimento de luz profissionalização. na profissão. Sim. A televisão estava se fortalecendo, né? Exato. Claro que o cinema já vinha de um movimento mais antigo, mas enfim. Então estava tudo junto, né? Então acho que a gente engrossou esse movimento. Os nossos professores, nós tivemos grandes professores. Grandes professores. Grandes mestres, na verdade, porque eram os professores que não tinham, às vezes, formação pedagógica nenhuma, mas se eram os formaram profissionais numa da época. vivência. Então os caras saíram do Teatro Municipal para dar aula da gente, saíram do Cina para dar aula para gente. Eles trouxeram também essa alma de teatro, essa alma de vivência, da né? profissão, Esse conhecimento obtido tipo na assim, vida, vocês acham que vocês profundo estão conhecimento. lutando? Quer ouvir a nossa luta, né? Eles tinham uma luta anterior muito maior, contra o preconceito de que só tinha viado, que era Sim, prostituta, né? Não tinha carteirinha, enfim. É. Todas essas histórias aí que a gente sabe dessa luta da profissionalização. Mas aí voltando, a gente fez essa resistência, a gente foi para esse espaço que era o antigo hospital psiquiátrico, e uma coisa que eu acho que é legal falar é que toda a turma que terminava tinha a montagem final, né? E a turma de 80, né? De 79, 80. De 80. Que a gente- que tava Que terminou em ia se 80. formar em 80. Eles montaram Noite de Guerra, Sim. que é um texto No Teatro espanhol. Cacilda Becker, se eu não foi. Não, foi lá na eu UFRJ. sim, Não, sim, FRJ, foi no- aquele na- no naquela teatro aquele de arena teatro de arena aberto, deles né? lá. Eu vi Que é um lá texto do Albert, Não, Rafael Alberti. Rafael Albert, que falava da invasão do Museu do Prado pelas forças fascistas, né? Na Guerra Civil Espanhola. É. Então tinha toda uma metáfora, e a peça é lindíssima. É lindíssima. Os quadros, as obras de arte que saíam das suas molduras para defender o espaço, né? E ele chama de espaço cultural. Então tinha tudo a ver. E nós que éramos calouros e pelo currículo, a gente não poderia fazer peça ainda, né? Dentro dessa mexida, que foi uma mexida total, montou a Lata de Lixo da História. Sim, esse sim no Cacilda Becker. Não. Sim. Esse foi no Esse foi no Cacilda Cacilda Becker. Becker. Então a Esse gente foi no Cacilda rompeu esse paradigma da merda. Pois é. Éramos novos, quer dizer, em tese não poderíamos fazer uma peça pelo currículo da escola. E não só fizemos, como fizemos um teatro profissional. Então as nossas famílias iam nos ver no primeiro período, ou no segundo período. Foi no já, segundo período, Foi no foi no segundo, segundo semestre, Já montando. Minha família veio toda de Minas. É O super Helder, legal. lembra aquilo que você estava falando também antes da gravação, que a partir dessa mudança, dessa invasão, onde basicamente que a gente tem que recomeçar, né? Tem que começar do zero, houve um movimento por parte também dos alunos, envolvendo também alguns professores, de reformular drasticamente o currículo, a grade das matérias que a gente fazia. Como é que foi isso? Você lembra? Porque o nome grade é ótimo, porque grade é grade, pois é, uma te grade, deixa na grade, né? A estrutura universitária até hoje é assim, ensino médio também. Então você tem aquela aula de português, sai professor de português, entra de matemática, no nosso caso, entra de cenografia, entra de artes plásticas, entra de uma história não da arte e dialogando uma com a não outra. comunica com a outra. Então a gente... Não tinha uma relação entre o que uma matéria estava dando com a outra. Com a né? outra e muito menos com a montagem que ia ser feita. exatamente. Então, o que a gente fez? A gente propôs juntar isso tudo.
Então, mudamos a metodologia, né? Acho que uns 2 semestres a gente Foram conseguiu os 2 manter. semestres, porque eu me lembro que quando a gente já depois, mudou, então, no segundo toda a ano, prédio peça... novo no segundo ano já estava tinha tudo. dançado. A peça escolhida, tanto pelo aluno diretor como pelos alunos atores ou cenógrafos e de teoria, né, que eram os 4 segmentos, todas as matérias olhavam para aquela montagem, focavam aquela montagem. Então isso era muito interessante também. Não, foi muito Porque legal. foi uma outra quebra de paradigma. Então eu acho legal dentro dessa pergunta que o Sérgio fez, que foi super Provocadora, estimulante né? e provocadora, que a gente realmente fez muita coisa, a gente não ficou quieto, a gente não aceitou aquilo. Não, De maneira em nenhuma. hipótese alguma. E nem fomos só para a rua gritar e brigar. A gente foi aproveitando as brechas. Agora, como a estrutura é muito mais forte, né? Exatamente. Do que a No gente, as segundo coisas ano, a foram coisa voltando, já voltou a Mas ser o isso eu acho que era. nos marcou profundamente como profissionais. Acho que como amizade, a gente se encontrou Porque isso esses é uma anos coisa todos. que diferenciou a nossa turma de todas as outras turmas, né? Porque nós fomos uma turma que entrou junta, em 1980 entrou uma porção de gente, e foi a turma que mais teve gente durante os 4 anos, entende? Porque em toda a faculdade entra uma porção de gente, e depois uma as evasão pessoas, muito umas, grande, há uma evasão grande, tal, gente que sai, depois volta, tal. Não, a nossa turma foi a que teve o maior número de gente que passou 4 anos junto. Né? Quando se formou em 1983, essa turma tinha uma galera enorme de gente que tinha entrado em 80. Né? Isso uniu muito a gente. A gente tinha um espírito assim de. E a gente de não tá formou, junto. vocês lembram que a gente não formou? Eu não sei muito porquê. Assim, tipo, não teve cerimônia de formatura. Não, a cerimônia teve, foi um teve desfile da Marie mas Louise de, Denis. muito maluco. Mas tô dizendo assim, disponibilizaram o acervo de figurinos, De figurinos lá, da universidade. Então a formatura era Foi uma festa muito suave em termos de Foi horrível. solenidade. tinha uma ruazinha de pedra. Bem, essa ruazinha tá lá bem na entrada. É, na entrada da Então, faculdade. botaram tinha umas arquibancadas, então os alunos, os formandos, vestidos de algum personagem, atravessavam, né? Eu me lembro que eu fiquei muito puto, muito puto, entendeu? Porque eu lá, minha fantasia é ótimo, né? Meu figurino, coisa. Eu chego lá, roubaram, não tinha figurino, não tinha nada, cara. Não tinha nada, quer saber? Eu vou desfilar assim mesmo. Aí eu saí andando sozinho, assim, esse foi meu desfile. Com a roupa que eu tava, eu só andava todo rasgado, todo cheio, não sei o quê. Aí fomos lá pro ABB, entendeu? Você tinha levado um chazinho, entendeu? E assim foi. Um daqueles chás, né? O chá de ubá. Chá de Chá ubá. chás obscênicos. Chás obscênicos. Chás obscênicos, entendeu? Pode crer, tinha esquecido disso. Então eu acho que tinha que esquecer. O chá não traz muita memória. Não, tô dizendo, tinha esquecido. desfile, Que não teve formatura. Não, e eu acho teve que tem uma coisa, formatura. você vê que a gente começou diferente e acabou diferente, né? Porque E hoje tem os uma coisa professores nos diferente. respeitavam muito, foi muito bacana. A gente fala assim, A parece gente que era um ouve- bando de maluco. As pessoas nos respeitavam muito. Os professores que eram os Nós éramos muito diretores respeitados. da época, já do teatro comercial, vamos dizer assim, já no mercado, convidavam. Antes da gente formar, Ué, João Bittencourt, eu e Antônio fomos convidados pelo Zé Renato. Zé Renato, Logo depois convidado. do famoso Zé Renato, que era o diretor do Teatro de Arena. Você, Almir, também passou por ali. Cristina fez espetáculo Cristina com ele Valéria também. Rovena. Valéria Rovena, pelo pô. João Bittencourt. E tinha também uma coisa assim que a gente teve, né, que é uma característica nossa, né? Graças a Deus eu tenho visto isso assim nos grupos novos, inclusive de grupos que são egressos lá da Unirio, né? A gente colocava muito a mão na massa. A gente, por exemplo, eu fiz interpretação, mas eu pintei muito chão de palco. Eu apertei Muito muito cenário. parafuso. A gente subia, colocava refletor. Eu bati muito prego, Fazia serrei cenário, muita coisa, fazia entendeu? tudo. Emendei muito fio. E acho que é Nós uma coisa fazíamos assim- produções que saíam da Unirio. Eu fiz a história Exatamente. da Cantora Sem Discos, fui pra fora, fomos pro Vila Lobos. A gente saía com O o Corpo espetáculo. Santo, a gente saiu em excursão. Corpo Santo, vocês viajaram. Exatamente. Pro Sul. Mas era essa coisa assim da gente ter uma relação com a arte que a gente estava fazendo ali, que era muito integrada, era integral. A gente fazia de tudo. Né? A gente fazia A de gente tudo. gostava tanto daquilo que a gente pintava, subia, apertava parafuso. Eu te substituí ligava numa peça, coisa. ele você Que eu operou. fui operado, exatamente. Ai, você teve As uma doutoras. apendicite, assim. E As Teve uma doutoras, apendicite assim do nada. E Uá! era do outro Opera aluno hoje. diretor, quer dizer, que em tese a gente teria que estar competindo, não tinha isso. Tinha gente. isso, cara.
Eu me lembro que no ajudava o último outro, ano de bacana, faculdade, a gente entrava meio-dia e era posto para fora meia-noite, lembra? A gente ficava lá Meio-dia. direto. Eu me lembro de a gente entrar de manhã, cara. Que de manhã a gente ia correr na pista Cláudio Coutinho, eu, você e Almir Martins, que também um dia estará aqui com a gente. A gente ia correr, eu sei que ontem eu fui na pista Cláudio Coutinho, me lembrei. A gente corria, fazia, né? Chegava na escola, já tomava banho e já começava. Você lembra que a gente tinha que montar o Senado Corpo Santo? A gente começava a montar, passava, aí depois ia assistir a aula de tarde, de noite ensaio. E às vezes ainda. Às vezes ainda terminava meia-noite, coisa e tal, ainda ia jogar botão na tua casa. Ia jogar botão até 4 horas da manhã. Se lembra, cara? Bons tempos aqui. Eles iam jogar Puta botão que até pariu. 4 da manhã, cara. É uma coisa de louco. Então, eu acho que isso tudo que a gente está trazendo agora, essa amálgama, né? Essa liga, nos ensinou muito também esse fazer teatral. Sem dúvida. Porque se você fosse só para aula, você ficava lá, fazia Como a prova, muita não gente, sei o como quê. alguns, né? Que a gente via que eles. A gente não. Continuando a pergunta respondê-lo, do a gente continuou fazendo de tudo. Porque a gente saberia que não tinha. E os professores que eram muito bons, e percebendo aquele movimento, porque eles também ficaram numa situação muito delicada. Estou pensando aqui. Porque eles tinham as relações deles fora da escola. Né? A Bárbara Leodora, crítica de teatro no Globo a vida inteira. Né? Ian Michalski. Depois fundou a CAL, foi um dos fundadores da CAL. Então, assim, claro que tinha muita gente de esquerda, já combativa, mas, sei lá, cada um lá com as suas relações. Então, como é que também eles iam enfrentar isso de uma forma? A gente tinha o arrobo da juventude, tinha preso com ninguém. Eu me a gente lembro foi que eu pra me luta. interessava por tudo. Eu me lembro, estava fazendo cenário, eu ia lá para a oficina de cenografia, ficava olhando, entendeu? Aprendi muita coisa, pô, vai colar um caibro no outro, joga uma colinha antes. Ué, mas para que cola se já tem um prego? Porque a cola não vai fazer ele ranger, entendeu? Aí você, que beleza. E me lembro que o Praticável que a gente fez na homenagem a Tennessee Williams, uma peça que a gente fez lá, eu me lembro que o cara falou assim, poxa, ele fazia muito barulho. Aí eu falei, por que a gente faz? Eu me lembro que a gente pegou jornal, começou a encher de jornal embaixo para abafar. Então começa essas gambiarrazinhas, né? Montar essas coisas. E a gente só aprende quando você bota a mão na massa, né? Quando você caleja a tua mão, né? E não tinha essa coisa tem muita gente hoje que é ser ator, tem essa coisa da vaidade, televisão. Ajuda muito nisso, né? Então, eu sou ator, então eu chego, sento e vou esperar a minha vez. Não tem isso. Não, porque era um lugar que a gente fazia de tudo, A gente né? fazia de tudo Não, e não continua tem, fazendo, a gente eu faz. acho. Porque eu acho que a gente foi por esse caminho. Exatamente. É uma coisa que eu acho que é bacana, para você que está ouvindo a gente e pensa futuramente em fazer uma escola qualquer de teatro, é você que faz a escola, cara. Isso É você que faz. É claro que você O tem aluno faz a uma escola. boa instalação, bons professores, um currículo bacana e tal, mas é você que faz, cara. É você que vai correr atrás daquilo que você acha que deve correr, entendeu? Do que você quer fazer, a correr atrás do teu desejo dentro da escola, dentro da tua formação. Ela Qual é o pode ser tamanho muito do boa. teu desejo, né? Exatamente. O tamanho mas do teu você desejo que vai fazer você fazer um curso super legal. Vai agregar com pessoas legais, entendeu? Exatamente. Eu acho que a gente também teve muito isso, muito feliz essa sua colocação, Antônio, porque também dá oportunidade a essa reflexão, né? A gente chegou, parece que a gente batia o olho um no outro, fala assim, esse animal da mesma espécie que eu, esse animal sou eu também. Nós somos, né? E foi mesmo que a gente às vezes não trabalhasse junto, não fizesse bem uma peça, mas que estava lá junto, conversando, refletindo sobre as mesmas coisas. Isso foi uma coisa assim, acho que a gente rolou uma identificação. E eu acho que isso é uma coisa. O nosso curso ele foi tão legal, se a nossa turma foi tão legal, tão marcante nessa história, é porque nós fizemos isso. Não caiu do céu. Helder falou, lembrou muito bem, tivemos professores excelentes, professores de excelência, assim, realmente, Ian Michalski, Bárbara Leodora, Pernambuco de Oliveira, José Dias, João Bittencourt, José Renato, é só medalhão, só fera. Léo Juse, entendeu? Alexandre Hovart, entendeu? Maravilhoso. Nelly Laporte, que era, nossa, uma das
das figuras mais importantes, né, da história da conscientização corporal. Enfim, mas a gente tinha esses professores. Agora, a gente tinha também um tesão muito grande. A gente queria estar lá, a gente queria estar junto, a gente queria fazer, a gente fez junto. Muito das coisas a gente fez junto. Eu ia cortar pano, a gente ia tingir pano. Como é que tinge pano? Eu não sei como é que é. Cara, como é que é? Pergunta pro professor, o professor vai lá. Você tem que fazer. Baixa uma coisa estranha da temperatura da água. Você não entendia nada, mas achou, aprendi. Entendeu? Vai lá e a gente saía, cara. É verdade, a gente tingia os panos do Corpo Santo, cada um tingia o tinha seu uma figurino em liberdade casa. também. A gente agora, com essa história do documentário, né? Que a gente já pode até, acho que... Sim, Claro, entrar. já A estamos no gente, assunto. colhendo fotos e pedindo foto aos colegas, até de outras turmas e tal, de outros anos. Vem foto, assim, as pessoas sem camisa na aula, Sim. as pessoas sentadas no chão. Então tinha realmente uma postura de liberdade que a época não permitia muito, mas que a gente já estava Exatamente. exercendo, né? exercendo, né? Isso tudo tem a ver com com essa profissão. Você falou aí de um documentário, né? Vamos dar uma... Vamos esclarecer aí para a galera. esclarecer um pouquinho. Em função de tudo isso que aconteceu, da expulsão, dessa união que ocorreu Na em torno proximidade dessa disso turma. completar 40 Exatamente. anos. A gente sempre se reúne de 2 em 2 anos, a gente está chamando toda a galera, a gente volta a se encontrar e tal. E aí o Hélder sempre tinha essa pasta. É um verdadeiro dossiê. É um dossiê que É um tem verdadeiro recortes, dossiê. fotos. Daqui a uns 100 Telegramas, anos matérias de vai ter o jornal. Museu São Hélder de Carneiro, documentos. vai estar lá, isso vai estar o original numa Na cuba de entrada, na vidro, entrada. assim. Entendeu? Aí surgiu a ideia da gente fazer um documentário para contar um pouco essa história, porque muitas vezes se fala desse prédio e fala-se dele que foi sede da Uni, que ele foi o antigo Clube Germânia e tal, mas nenhum desses documentários fala que ali, de 1965 até 1980, funcionava essa escola de teatro. Pública. Né? E uma escola pública, Da de universidade. excelência e pública. Exatamente. Então, surgiu essa ideia da gente contar a história dessa expulsão, dos alunos que foram expulsos ali em 1980, e contar um pouco do que acontecia ali naquele prédio, da escola, como funcionava ali e como continuou funcionando já num outro endereço, entendeu? Mas continuando com o mesmo espírito aguerrido de buscar a arte a todo custo, né? E quando a gente veio essa ideia e o primeiro argumento, a gente ainda estava preso ao prédio. Sim. A gente falou, vamos contar a história de um prédio e tal. Até que a gente começou a ver os filmes do Silvio Tender e do Molinari, né, de outros cineastas que contavam essa história da Uni. A gente falou, pô, na cinematografia dessa época e desse fato... Está mais ou menos contada essa história. já está aí, né? contada. Então é já aí que a gente faz o recorte da Faculdade de Teatro e Música. Sim. Tem eles essa tinham uma diferença. vivência Quem muito maior. viveu lá e ensaiou lá. E tem atores conhecidos, né? Como Stênio Garcia, o Marco Nanini, Pedro Vera Rangel. Holtz. Vera Holtz, Neila Tavares, que foram, que estudaram no conservatório. Às vezes não era nem ainda faculdade, mas tem essa memória daquele lugar de produção. Exato. Né? De produção de cultura, de produção de ator, e que servia ao mercado também, né? Porque a gente Claro. sabe que saíam de lá eram poucas as escolas, praticamente não tinha, né? A Cal veio depois, já existia Martins Pena, Pena, mas tablado Martins também. E o Pena tablado era com em outra nível de proposta. segundo grau. Segundo grau. Martins Pena em nível de segundo grau. O tablado Ele era nem é curso nada, ele livre. é livre. Era curso curso livre. curso Então, livre. escola mesmo, Como assim, quer dizer, formação na verdade, como você universitária, tinha essas duas, né? Era Martins Pena, que era uma escola centenária e tal, né? E a Unirio, que havia sido o FEFIEG e FEFIERJ. Mas olha só, Que aí antes foi Conservatório Nacional, né? E no argumento, eu começava a falar também muito essa coisa da memória, o resgate da memória, um país sem memória. Aí quando começou em 2018, vê como é que demora filme, né? Aí entra 2019, com toda essa Conjunção. sei, Com essa... Aí eu falei, cara, a gente não está falando de um filme de memória.
A gente está falando de hoje. né? Claro. Então isso já deu uma outra Eu ia até guinada fazer uma no pergunta, mas já documentário. respondeu. Eu ia fazer uma pergunta em cima disso, mas está mais que respondido, né? Como que que paralelo, né? Que olha, esse paralelo, mais paralelo impossível, Não precisa, né? é uma coisa- Às vezes é quase como se fosse É a a mesma mesma coisa. história, né, cara? É uma coisa Exatamente. um pouco assustadora, assim, nesse Como sentido. se fossem os ciclos, não é? né? Que vão... Eu me lembro, a gente vai ter, quer dizer, esse encontro de 40 anos agora em março. Eu me lembro exatamente o dia em que nós comemoramos os 30 anos. Foi lá do lado, tem uma foto em frente ao terreno onde funcionava a escola de É só um teatro. pequeno parênteses, que já volta para aí. Porque esse prédio que diziam que tinha o risco de desabar, ele foi demolido. Foi demolido. Demorou pra caramba para demolir, porque era muito resistente Tem àquela foto da construção. demolição. Você vê a grossura das paredes. Você vê a uma- grossura das uma coisa paredes. de louco. E ficou durante um tempo como um estacionamento, não fizeram nada ali. Está lá uma obra que está embargada, né? Parece que voltou-se a voltou estudar pra a possibilidade Uni, de voltar né? para a Uni. Tem até um projeto, acho que é do Niemeyer, né? um prédio de 3 Começou andares. um prédio lá, mas que a obra está embargada, está parada. Não existe nada lá. E nessa conjunção que falamos, né, lá vai ficar embargado. Pois é. Entendeu? Mas Aí, então mas me você lembro tava só falando desses dos 30 30 anos. Nós me lembro que tem Estava uma vazio foto. ainda, né? Tava, a Não gente tinha quis nada, invadir. Vamos invadir. Vamos invadir o estacionamento. Eu cheguei tarde, porque Nós ficamos te esperando no porque eu boteco. estava, É. eu estava, Em foi um cartaz. dia maravilhoso. Eu estava em São João do Meriti, onde eu tinha feito, estava em cartaz com o Alienista lá. E eu me lembro que eu saí do teatro lá em São João do Meriti e falei assim, cara, eu não vou trocar de roupa, eu vou com figurino. Eu quero ir com o figurino da peça, caramba. Olha que felicidade, 30 anos depois, cara, eu estar fazendo uma peça, que era produção minha, que é produção minha, tá indo até hoje por aí, né? Eu falei assim, não, eu vou lá com a minha gravata verde, meu tênis verde, entendeu? Fui lá encontrar. E foi uma noite, assim, foi uma longa jornada a noite adentro, né? Foi Terminou no Lamas às 5 e pouca da manhã, mais ou menos. É que essa turma gosta, né, cara? Mas então, quer dizer, esse impacto, então, ele reverbera até hoje em nossas vidas, né? Em nossas vidas, não só pessoais, pela amizade que nós temos aqui. Tivemos outro dia a Glaucia aqui também, que foi partícipe dessa história também, como de vários outros. Nossa história de amizade, mas também na nossa história profissional, na nossa trajetória, né? Que é um ponto de inflexão, né? Esse evento que aconteceu com a gente. Eu me lembro, para mim, né? O Serginho, a pergunta do Serginho. Aliás, a pergunta não é do Serginho, não. A gente está falando que a pergunta São do dos Serginho nossos são ouvintes. perguntas que chegaram pelo Sérgio, mas de pessoas que não são o Sérgio. O Sérgio é só um. O Sérgio só existe um Sérgio D'Amico. Não existe outro. Quer dizer, como que isso impactou? Como que aquele momento, a sensação daquele momento, que impacto que trouxe? Para mim, foi uma coisa muito difícil, porque eu sou um tijucano, né, de família tradicional, tijucana, há não sei quantas gerações tijucanas. Tijuca é um bairro aqui da Zona Norte, aqui do Rio de Janeiro, para o pessoal que é de fora, né, fica ligado aí. E aquela, né, eu não tinha artista na família, eu tive que romper com pessoas importantes da família, pessoas amadas da família, para poder fazer teatro, né? E eu chego, não, porque eu vou fazer teatro, porque eu trabalhava, tinha meu emprego, mas estava lá de noite fazendo universidade. E quando eu chego, me deparo com uma invasão por parte da polícia, da PM, polícia do Exército, aquilo para mim foi assim, meu Deus do céu, será que a família estava certa? Eu não devia me meter nisso? Foi nisso que deu? Eu enfrentei todo mundo para isso? Eu quebrei paradigmas da minha família para passar por isso? Para estar aqui agora? Naquela hora eu achei que tudo tinha ido pelo ralo. Entendeu? Eu me lembro que na casa do estudante eu chorava no ombro do Helder. Essa lembrança, entendeu? sempre. Assim, que aquilo foi uma coisa muito sentida. Tipo, cara, o que eu vou dizer em casa? Sabe? A partir disso, já tive que, né, enfrentar, sair de casa, tive que sair da casa da minha mãe e tal. Então, esse impacto me foi muito forte. Me foi muito, assim, enfim, é um depoimento que acho que é importante, né? Que é como foi para cada um. Para mim foi muito nesse sentido, né? A gente pode aproveitar até isso no documentário, essa sua fala aí, que é muito legal. Exatamente. Como algumas partes aqui também, a gente conversa o João Pedro D'Amico, entendeu? Dessa família de sangue azul, os D'Amicos, entendeu? Tá filmando tudo aqui. É o nosso câmera, nosso cineasta mora daqui. Helder,
Você quer, o que você quer mais falar pra gente? O que você quer Eu contribuir queria falar com a mais gente? do documentário, assim. Por favor. A gente está em fase de produção, né? Isso. Correndo atrás de dinheiro. Correndo atrás de dinheiro. Nós vamos fazer uma vaquinha online, que está na moda agora. Nós vamos tentar entrar em algumas leis de incentivo à cultura Alguns que editais. deram um Existirem grande ainda, passo se- atrás, é, mas pois é. estão voltando devagarinho, uma aqui, outra ali. Nós temos uma produtora cuidando disso. Isso. E já fizemos algumas entrevistas, né? A Miradade já Já falou, que é um colheram grande muito teatrógrafo. material, já tem muitas, bastante mais de material. 200 fotos. Pedimos aos amigos, né, aos colegas, essa turma de 79 e de 80, e prontamente nos responderam. Fotos ainda em negativo, que a gente tem que mandar Sim, tem que mandar revelar. revelar, tem muito negativo. E depoimentos mesmo, emocionados Porque a gente fala assim, parece que a gente está olhando para o umbigo da gente, Sei. como uma coisa saudosista, e não é. E isso acho que é muito importante. Não é não mesmo. não ficar lá Tá, atrás. a gente às vezes né? vai repetindo, fica parecendo. É. Que é, e a Não própria é- Gláucia Rodrigues me fez essa pergunta. Porra, que você quer contar essa história esses aquele anos jeito todos? delicado dela, que É, porra isso. que você quer? E eu até engasguei na hora que eu falei, não sei por quê. Mas aquilo ficou ecoando na minha cabeça. E eu acho que a gente quer contar por isso, porque uma escola ser invadida, uma escola ser destruída. Pública. Escola pública. Atores apanhando, depois, né, já tinha tido Roda Viva, aquela coisa toda que a gente já viu. Agora, peças sendo censuradas em pleno Professores século sendo XXI. humilhados. Professores humilhados dentro da sala. Eu já fui humilhado como professor, há 2 anos atrás, nessa onda Sim. fascista, né? Então, assim, nem humilhado, eu fui questionado. Que eu De tava forma de agressiva. ideologia de gênero. E o cara todo equivocado, o cara nem sabia o que estava falando, enfim. Mas eu levei um susto, que eu falei, pô, o negócio está mais perto do muito que a perto, gente pensa, né? Então, é assim, eu acho que o que nos deu força mais agora, em 2019, foi essa conjuntura política toda que a gente está vendo aí, as dificuldades de concluir pelas próprias leis que foram criadas para estar incentivando essa cultura, né? E a Carolina Virgues, que é da nossa turma Tremenda também, uma atriz. grande atriz, super premiada. Eu gosto de falar que a gente é gente de teatro, É, né? E a exatamente. gente ficou no Isso, teatro, é. mesmo fazendo televisão aqui. Não, ali, mas a gente é de teatro. Nós somos bichos de teatro. Como a gente... Carolina, a peça dela foi, né? O Caranguejo Overdrive. Uma dos Overdrive, maiores não sucessos da dramaturgia brasileira e carioca dos últimos tempos, dos últimos anos. Ela é censurada quando vai em sua Então, última assim, temporada no CCBB. Então a TV, nós estamos Centro na Cultural faixa Banco do dos Brasil. 60 anos, estamos contando uma história que aconteceu há 40 e vivendo isso hoje. Então é legal que as novas gerações saibam dessa Tem essa história. ferramenta como ferramenta É, de reflexão. de reflexão. E o que eu acho que é bacana, assim, quer dizer, é mostrar que a gente não ficou quieto com aquilo que aconteceu, não ficamos tristes e... Serginho, ó, o que a gente fez? A gente está fazendo um documentário Estamos agora. fazendo documentário, não. E para mostrar, quer dizer, e esse documentário não fala só da expulsão, não. O documentário fala assim, o que aquelas pessoas fizeram com isso. Entendeu? Isso. Porque acho que é isso que é bacana, porque a gente toma porrada, a gente cai, mas se levanta. A gente, como é que Entendeu? é? E não Vera só a Gama não gente, quebra. como a Unirio. A Unirio continua, Pujante. apesar de estar com o seu prédio Isso, é legal bastante falar decadente, isso. a Multirio continua Unirio. botando arte Unirio. pelo ladrão, a Unirio. Entendeu? Continua. Agora eu quero kkkk e errou o nome da universidade também, que nem teve pra mim, tá? Eu quero isso também, tá? Eu quero isso aqui embaixo, tá? Cara, essa é uma confusão que eu faço Você muito, que eu faz- trabalhei. faz sempre, eu Ele trabalhei trabalhou na muito tempo Multirio. na Isso que você tá Multirio, falando é que muito uma empresa- importante. Mas entendeu? Na Unirio, ela continua botando gente pelo ladrão, gente de nível, sabe? Produzindo teatro de muito boa qualidade. Já tem o seu programa de Entendeu? extensão, de pós-graduação, de Exatamente. mestrado, já exportou espetáculos para fora, espetáculos Exato. de alunos já foram se apresentar na Turquia. A Unirio hoje tem ônibus Todo que leva sábado seus lá alunos tem um para os festivais de plantão teatro. de música bacana. E É. você até que trouxe isso, você lembra? A gente Sim, sim. conversando aí Claro, no fim de noite, o exatamente. Gustavo falou, Tentaram cara, tem que calar falar de hoje. o teatro não vão... e a música não e vão- não conseguiram, não beijo. Não conseguiram e nunca vão conseguir, entendeu? Continua se fazendo teatro e música de muito boa qualidade.
qualidade na Unirio. E outra acho coisa importante não interessante- ficar, aquilo que eu tinha, só lembrando aquilo que a gente Isso. falou naquele dia, né? Pra gente não ficar só, aquela época nós somos os melhores. Não. Aquilo também creio que foi marcante na história da universidade e reforçou a sua identidade. Quer dizer, Exatamente. na verdade, um prédio foi destruído, mas criou-se uma identidade universitária ali muito forte e que hoje eu considero assim, sabe, uma das principais universidades, Centro de Letras e Arte, Faculdade de Música, Faculdade de Teatro do Brasil, e com professores muito interessantes, vários professores, Formados na ex-alunos, própria Unirio. formados na própria Unirio, que tem uma identificação muito forte, né, com essa instituição, a identificação pedagógica, sentimental, espiritual, enfim, tudo quanto é nível. E a faculdade hoje ela oferece vários programas, está com a sua pós-graduação, com o seu mestrado bombando, com algumas companhias de teatro que saíram formadas de lá, com espetáculos de sucesso, que está por aí em cartaz. Então, acho que essa história da Unirio, a gente tem um recorte, porque essa história ainda será muito, muito longa. E o muito legal longa. também, Gustavo, dentro disso que você está falando, quando a gente procurou a universidade, o professor Luiz Henrique, né, que é o novo diretor hoje, ele abraçou a ideia. Ele falou, a gente tem que contar essa história para a meninada que está chegando agora. Aí chamou uma pesquisadora, né, que tem uma pesquisadora lá, até para ver se tinha algum documento, o que eles tinham lá dessa época. E ele quer fazer a exposição física mesmo, ele quer pôr na parede as fotos, Sim, ele quer que essa revelar história fotos e deixar ali seja como contada. registro histórico, né, Isso, do que aconteceu ali. E isso pra gente foi muito legal, porque né, é uma parceria e a gente está contando a história. Não, e essa iniciativa de própria você, universidade. que é o núcleo duro dessa produção, nem está aqui o núcleo duro, tá meio núcleo está aqui, né, que é o Gonzalez e o Helder Carneiro, né? É uma iniciativa assim muito importante. Acho que a gente tá né, vocês com essa produção e a gente, como colaborador, a gente está contribuindo muito para manter essa história viva. Não a história da invasão, manter a história da Unirio, que é uma história viva, pulsante, enfim. A gente está chegando, assim, mais ou menos no final. Eu vou ter, quer dizer, primeiro, daqui a pouco vai ter o nosso Minhoca na Cabeça, que hoje é comigo, hein? Sim, senhor. Minhoca Deixa na eu Cabeça só hoje é falar o comigo. nome Minhoca, do nós seis, para a gente Olha, reverenciar. atenção. Somos nós dois, a Glaucia, que já esteve aqui, o Glaucia Rodrigues, que é Rodrigues. produtora, a Vânia Leimen, né, Vânia Freire, que é professora de teatro em língua inglesa a vida Exatamente. inteira, Nedira Campos, que é uma atriz Atriz indicada para maravilhosa. prêmio agora, além de outros. Exatamente. E a Lucila Borreper, Borreper que Peixoto. foi jornalista Ex-aluna da também Globo e do jornalista. Globo durante 40 anos e nessa parte de pesquisa também Tá bombando. está né? sendo fundamental. E a filha Nós dela seis também- estamos aqui, né, e, A filha claro, da Lucília chamando também vocês. está como jornalista também, a filha Quem? da Lucília? Ah, sim, a Abel. filha da Lucia Abel é Abel. nossa diretora de fotografia, Filha, câmera e... câmera. E a gente tem feito reuniões que têm sido assim, às vezes são reuniões assim O de... próprio Gustavo, que está aqui, quer dizer, ele vai ser um participante muito importante partícipe. pela sua memória e pelas imitações maravilhosas que ele faz de professores e alunos que trabalharam com a gente na... Eu costumo terminei com a Glaucia assim, gostaria de terminar, que pode ser até uma tradição que está sendo criada agora nesse momento. Uma última pergunta. Helder, o que você... Vamos supor uma condição ideal. Uma condição ideal. Você pode agora. O que você gostaria de estar fazendo agora? Isso que não tem limitação, não tem nada. O que você estaria fazendo agora de teatro? O que você queria estar fazendo agora, em 2020, de teatro? Uau! Contar essa história. Eita, matou a pau, cara. Contar essa história no teatro. Matou a pau. Exatamente. Estou arrepiado. Abrindo o ano. Bom, é isso. Eu estou Contar recebendo essa uma história. mensagem aqui de Deus D'Amico. Deus D'Amico se comunica comigo. Sim, estamos abrindo o ano com pompa e circunstância, realizando sonhos. Garota! Muito bom. Muito bom, cara. Então, olha só, vamos ao nosso Minhoca na Vamos Cabeça? lá, o Minhoca na Cabeça. Como vocês sabem, Minhoca na Cabeça é sempre uma frase inspirada que leve vocês, nossos ouvintes e espectadores, a refletir sobre aquilo que será dito agora. Pois muito bem, o nosso Minhoca na Cabeça. Tem vinheta? Não, não tem. É uma cabra manca. A vinheta é uma cabra Vinheta, manca. Minhoca na Cabeça. Então,
Nossa, é para essa câmera aqui que eu vou falar? É. O nosso Minhoca na Cabeça hoje é uma frase de um grande dramaturgo brasileiro, gaúcho, Joaquim José dos Campos Leão, também conhecido como Corpo Santo. Corpo Santo, um autor que na metade do século XIX escreveu peças que só vieram a ser descobertas no século, em meados do século XX, 100 anos depois, por aí mais ou menos, e que pode ser considerado pela sua escrita, pela sua proposta cênica, como o precursor do teatro do absurdo, movimento que só vinha surgir na Europa lá pelos anos 20 e 30. Tá certo? Certo. Alguma correção aí, manda ver. Então, assim, então é um cara muito importante, muito e também às vezes muito esquecido, muito deixado de lado. Então, o nosso Minhoca na Cabeça é uma frase de Corpo Santo. Abre aspas. Nada devem poupar os cômicos para tornar mais interessante e agradável o gracejo. Fecha aspas. Fica com essa minhoca aí, nós somos os obscênicos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, valeu.